Olá a todos, eu me chamo Thiago Pablício e vou apresentar para vocês de uma forma um pouco mais simplificada como se utiliza Laravel e RabbitMQ. Para esse exemplo, a gente vai utilizar uma biblioteca de terceiros chamada PHP MQPlib, porém, para que haja um pouco mais de simplificação da utilização dessa biblioteca, que já é bastante consolidada, a gente desenvolveu uma biblioteca chamada Mirabel RabbitMQ, que é uma abstração dessa biblioteca que eu citei inicialmente. Para esse exemplo, a gente vai ter um exemplo simples de criação de dois serviços, caso aqui o Order Service e o Story Service, em que ambos vão ser produtores e consumidores. O Order Service vai ser consumidor quando ele se inscrever nos eventos que estão aqui, ó, o Test Service Order Zone e o Story Services Order Created, e ele vai ser produtor de um evento que ele vai publicar, que é o Order Services Order Received. Ambos esses eventos eles vão estar sendo gerenciados pelo RabbitMQ. Então, o Story Service continuando, ele vai se inscrever no evento que o Order Service emitiu, que é o Order Services Order Received. Então, ele vai ser consumidor quando ele estiver inscrito nesse evento, e ele vai ser produtor do evento Story Service Order Created, que o Order Services está escrito nele. Porém, também poderia ser assim, o Order Service produzir um evento e ele próprio consumir em outro momento. Então, isso também é possível. E, na verdade, é bem praticado dessa forma. Para isso, a gente vai criar dois projetos. O comando do Laravel, que, para quem conhece, é o Composer, um gerenciador de pacotes do Laravel. Então, com ele, a gente cria novos projetos. Então, a gente vai criar o Order Service e o Story Service. Então, eu criei esses dois projetos aqui já, o Order Service e o Story Service, mas basicamente é você rodar esse comando aqui no seu terminal quando você tiver o Composer e o PHP instalados. Tem links aqui, eu vou colocar alguns links na descrição do vídeo também, mostrando e falando um pouco sobre isso, sobre como configurar os projetos, mas não é o objetivo do vídeo. Então vamos para a parte de testar os serviços assim, para ver se a instalação do Laravel deu certo. Então, utilizando o Artisan, que também é o comando principal do Laravel, a gente vai abrir a linha de comando do Laravel. Então, eu vou abrir aqui o Story Service, por exemplo, e vou começar a configurar. Vamos lá. Então, aqui tem uma instalação básica do Laravel. Assim que você instala o projeto Laravel, ele tem essa cara. Tem algumas páginas, algumas coisas. Tem um arquivo aqui que é bastante importante que a gente vai utilizar ele, que é o arquivo .env, que na primeira instalação o Laravel já por padrão ele cria esse arquivo aqui, mas se você estiver baixando ele, o projeto que já foi criado anteriormente, então você vai achar o .env, basta você copiar e colar e tirar esse ponto exemplo. Então você tem esse .env do mesmo jeito. Então é isso. Então vou abrir aqui o terminal e vou executar aquele comando lá que está lá no tutorial, php artisan tinker. Laravel, isso aqui é a linha de comando do Laravel que você consegue aqui executar classes do Laravel. Para agora ainda não está configurado o projeto, então eu vou fechar por enquanto só para continuar a configuração. Então vamos voltar aqui no vídeo. Para que seja possível a gente executar esse exemplo, né? Então a gente tem que ter o RabbitMQ rodando. Para quem nunca instalou o RabbitMQ, uma das formas de se instalar o RabbitMQ é utilizando o Docker. Também não vou chegar aqui explicando como vai ser a instalação do Docker, mas tem links e tem bastante material, a própria documentação do Docker de como fazer isso. Eu tenho aqui um terminal aqui que está rodando no Linux, numa VM, e já tem o Docker instalado. Então, na própria documentação do Docker, do Rabbit, eu consigo rodar através do Docker o RabbitMQ. Basta executar essa linha de comando aqui, que ela vai subir uma imagem do RabbitMQ no Docker. Então vamos subir essa imagem aqui para que a gente consiga
testar, né? Caso ver o RabbitMQ funcionando. Então ele vai subir aqui uma imagem. Caso, no meu caso, como eu já baixei uma vez, então ele não vai baixar, ele vai simplesmente executar. No seu caso aí, se você vai executar essa linha pela primeira vez, então ele vai baixar primeiro a imagem, depois é que você vai conseguir utilizar, mas demora pouco. Não tem segredo não, essa etapa aqui não. É, ele, para que você consiga ver o gerenciador do RabbitMQ, basta que você acesse localhost na porta 15672, que é a porta padrão. Então, no meu caso, aqui, o meu localhost é a tela inicial do meu Vagrant, o IP inicial do meu Vagrant. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. 192, no caso, que é o meu localhost, né, para a minha VM, e a porta que eu falei para vocês. Aí, no caso do RabbitMQ, por padrão, ele vem o usuário guest. Então, basta você colocar aqui guest, que você conseguirá acessar o RabbitMQ. Então, como ele subiu aqui essa imagem do Rabbit, então não tem nenhuma fila criada. Tem algumas exchanges que já vêm por default do próprio Rabbit, elas já vêm criadas aqui. Para quem conhece, já viu essa tela, já vem criado aqui alguns exemplos aqui, no caso filas tipo Fanout, Redis, Talk, etc. E nenhuma fila. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui como é que a gente começa a trabalhar com essas filas. Então, tendo o Rabbit rodando, então vamos aqui avançar. Aqui está falando basicamente o que eu fiz, né? Tipo, como é que você vai acessar aí, depender de como você está rodando o Rabbit, mas basicamente é localhost e 15672, passando o usuário e senha guest, então você vai conseguir chegar nessa tela que eu mostrei para vocês. Dito isto, agora a gente vai instalar a nossa dependência, que é a nossa biblioteca Mirabel RabbitMQ, que, como eu falei, é um wrapper para aquela PHP MQPlib, que é a biblioteca padrão de Rabbit para PHP. Então, só mostrando aqui para vocês, a biblioteca, ela está nesse link, eu vou disponibilizar também na descrição do vídeo. Então, a biblioteca, ela basicamente, ela facilita a utilização do RabbitMQ e do PHP. Então, aqui mostra como instalar ela. Eu vou instalar ela em um dos projetos. Eu vou instalar ela primeiramente no StoryService. Então, eu vou instalar essa biblioteca utilizando o próprio Compose. Então, é só rodar essa linha aqui, Compose require o nome da biblioteca. Então, ele vai começar a instalação. Isso na raiz do projeto. Na raiz do projeto, no caso, meu projeto aqui é o StoryService. Depois eu vou fazer a instalação dela no outro projeto, que é o OrderService. Então, ele está finalizando aqui a instalação, o Composer, está mostrando aqui os pacotes que foram instalados, né? Além do Publish, algumas dependências da própria biblioteca. Então, após a instalação, eu preciso rodar, se eu tiver no Laravel, eu preciso rodar aqui o PHP Asservendo Publish e o Provider da biblioteca, né, o provedor da biblioteca, que ele vai basicamente criar um arquivo de configurações na pasta config do Laravel, que vai estar com essas configurações e essas variáveis de ambiente. Então, eu vou rodar aqui o comando para vocês verem. Então, ele criou aqui na pasta config o arquivo Mirabel RabbitMQ. Vamos dar uma olhada aqui na pasta config. Então, ele criou aqui esse arquivo, Mirabel RabbitMQ, que ele vem aqui setado com as variáveis que eu vou precisar utilizar e alguns valores default. Então, assim, para quem conhece o Laravel, sabe que a gente utiliza o .env para esse tipo de configuração, mas poderia ser aqui também. Mas eu vou configurar então o .env. Então, vou trazer essa cópia dessas variáveis para cá para vocês. Então, vou configurar aqui rapidinho aqui. Eu não preciso de todas, como vocês viram, porque as outras eu posso deixar no default. Tipo de exchange, argumentos, essas coisas aqui eu vou deixar default, eu vou configurar só a parte de conexão mesmo e o tipo de fila de exchange que eu quero. No caso, eu vou escolher a topic mesmo, mas eu vou trazer a configuração para cá, para o .env. Então, deixa eu só finalizar aqui. Tá? Então, eu vou finalizando aqui.
Beleza? Só explicando aqui, olha, o meu RabbitMQ, eu sei que ele está rodando lá naquele host, que é o host da minha máquina virtual, então ele está rodando nesse host aqui, então eu vou copiar esse host aqui e vou trazer para cá para a minha configuração. Então eu vou colocar aqui, minha porta padrão é a 5672, eu vou manter, o meu usuário e meu password padrão é o guest, como vocês viram que a gente conseguiu acessar, e aqui é um exchange padrão de toda a aplicação. Então eu vou chamar aqui de exemplo Mirabel Reddit, mas pode ser qualquer nome aqui que você queira dar para a sua exchange padrão, e o tipo dela, da sua exchange padrão, também você consegue passar aqui, que pode ser para topic, direct, fanout e headers. Cada uma tem uma diferença, depois vocês dêem uma aprofundada nas diferenças de cada tipo de exchange que a gente consegue configurar no Rabbit. Então eu vou deixar topic aqui. Então beleza, configurei aqui. Já vou configurar o outro projeto também agora, né? Instalar nele também as dependências. Então eu vou abrir aqui. Então, da mesma forma que eu fiz no outro, eu vou instalar a biblioteca. Então, vou voltar aqui, vou instalar a biblioteca também, da mesma forma. Copio aqui o Compose Require. Instalei aqui. Vou rodar o provider para ele gerar esse arquivo. Você poderia ter gerado esse arquivo também manualmente, mas como existe essa linha aqui de comando que gera para você, então eu vou executar aqui. Então vamos lá. Então tá, executou, ele já cria aqui também um arquivo de configuração. Então você faz a mesma coisa. Eu já vou dar como eu já configurei o .env no outro, eu vou simplesmente copiar de lá. Vai ser a mesma configuração. Cada microserviço que você fizer, a conexão tem que ser a mesma. E todos os microserviços que você estiver trabalhando aí no seu projeto, aí você, para se comunicar com eles, no seu barramento, você coloca a configuração do seu barramento que você estiver utilizando, ou de outros barramentos, mas nesse caso do seu barramento que você estiver utilizando. Então, eu vou trazer para cá também, para o .env desse projeto aqui, que é o Stories, que é o WordService, no caso, e vou trazer também essas variáveis de ambiente para este projeto aqui. Com isso, já foi feita a configuração mínima da biblioteca em ambos os projetos, certo? Agora, continuando aqui, vou começar a criar as classes. Para quem entende, para quem conhece o PHP, sabe que a gente consegue definir namespaces, que são os pacotes ou as pastas onde a gente vai estar colocando nossas classes dependendo do domínio da aplicação. Então, eu vou ter dois namespaces para esse exemplo, que vai ser o namespace onde eu vou estar criando meus eventos e outro namespace onde eu vou estar criando meus workers. Meus eventos vão ser os meus publishers e meus workers vão ser os meus consumidores. Então, eu vou, como já está aqui eu não vou fazer do zero, eu vou copiar simplesmente essas classes. Então, eu vou vir, por exemplo, primeiro, eu vou estar no Order Service. Então, eu vou configurar o Order Service. Então, aqui eu vou criar, na pasta App, vou criar uma nova pasta chamada Events, onde eu vou começar a colocar minhas classes Events. Está errado aqui. Events, beleza. E a minha pasta Workers, onde vai estar meus consumidores. Workers. Onde estão meus consumidores. Na minha pasta Event vai ter, primeiramente, né, um arquivo chamado Order Received Event, beleza? Então, vou copiar o nome dele aqui. Vou criar ele aqui, o arquivo PHP. Então, vou simplesmente colar esse código aqui. Eu vou explicar, depois quando eu concluir aqui, eu vou explicar pelo menos o básico aqui do que eu estou fazendo ao colar esse código aqui, certo? Então, vamos continuar aqui. Eu vou também finalizar logo a parte dos workers. Vamos lá. Então, eu tenho um worker chamado test order done worker. Então, eu vou criar aqui a pasta workers, primeiro worker. Então, vamos lá, novo arquivo, .php, beleza.
Eu vou copiar todo o código agora do worker e vou colar lá. Vamos lá. Opa, aqui, beleza. E esse meu projeto, ele vai ter mais um worker, é isso? Não, esse meu projeto ele só tem esses dois carinhas aqui. Então o Story Service, no caso, né? Deixa eu ver se é o Story Service mesmo. Não, é o Order Service, tá certo. O Order Service, ele tem... Cadê? O Order Service, ele tem um evento, que é chamado Order Service Order Received, e ele tem dois workers, um para processar o Story Services, o Order Created, e o Test Services Orders Done. Então, vamos lá. Falta um ainda. Então, tem o Test Services Orders Done, falta mais um worker. Então, vamos criar. Então, vamos procurar aqui outro worker que a gente vai criar. Então, tá aqui. Então, vai ser o Story Order Created Worker. Vamos lá. Quando eu estiver executando na prática, vai ficar mais simples de se entender. Então, vamos lá. Então, eu vou copiar aqui, novo arquivo. Tem um novo worker aqui. E vamos copiar o código. Esse código, pessoal, vai ficar disponível na descrição do vídeo e também no final do tutorial. Também vou disponibilizar o link para que, caso vocês desejem, basta só baixar e não precisar fazer tudo isso. E vou mostrar como é que configura cada um também no README de cada projeto, beleza? Então, basicamente, tudo que eu precisava fazer para o Order Service, para o exemplo, eu fiz, que foi configurar a biblioteca, configurar as variáveis de ambiente com os dados do RabbitMQ e criar um evento chamado Order Received Event, que ele vai ter uma routing key. A routing key aqui vai ser a chave que você vai conseguir identificar cada evento seu, que você vai conseguir subir esse evento. Então, você pode colocar qualquer nome aqui, mas é ideal que ele seja coerente com a funcionalidade que você estiver desenvolvendo. Então, em cada classe que ela for do tipo event, você vai, da sua biblioteca Mirabel RabbitMQ, você vai compor a classe RabbitMQ Events Connection. Você vai dar use nela como está aqui na linha 9. Aí, com isso, você vai conseguir transformar essa sua classe num evento do tipo de mensageria usando a biblioteca. Então, para configurar os eventos, basicamente você vai definir uma hotkey do jeito que está aqui, tá? Com essa const hotkey, aí você vai definir a sua hotkey qualquer que você quiser, e no construtor da sua classe você vai simplesmente passar o payload, que pode ser qualquer coisa. Pode ser um JSON, pode ser uma string, pode ser um arquivo, você que vai definir o que é que vai ter aqui, beleza? Então, basicamente, a estrutura de um evento vai ser sempre essa. Então, você pode criar aqui quantos eventos você quiser, nesse serviço e nos outros serviços, e consumir eles através dos workers. E falando nisso, eu vou mostrar aqui um worker que consome exatamente aquele... Não, minto eu. Esse evento aqui vai ser consumido no outro serviço. Mas eu vou mostrar aqui como é que é a estrutura dos workers. Tal qual com os eventos, você vai também dar o use, você vai fazer uma composição da classe, agora é a classe RabbitMQ Workers Connection, que também é da biblioteca Mirabel RabbitMQ, certo? E as configurações básicas para o worker são definir qual é a fila que você vai estar processando suas mensagens. Essa fila você também pode colocar o nome que você quiser, mas é interessante que seja coerente com a funcionalidade que você estiver desenvolvendo. Por exemplo, eu estou processando notas fiscais, então processa notas fiscais. É só um exemplo. Como aqui eu estou dizendo que tipo na loja, na Story, foi criada uma nova ordem de venda, uma nova venda, então Story Service, que lá no Story Service uma nova venda foi criada. Esse é meu padrão. Você pode seguir o padrão que for. Então a sua fila que você vai processar seus eventos vai ter esse nome aqui. Eu vou mostrar depois, quando eu subir, essas filas sendo criadas lá no Reddit. E a estrela de toda essa biblioteca são as routing keys. As routing keys você sobe o evento de um lado, com o nome de uma routing key. Para você escutar esse evento, você tem que passar a routing key para o seu consumidor. Então, esse worker ele consome o evento Story Service Order Created, que
É um evento que foi criado em outro serviço. Então, sempre que o evento lá for disparado, dentro desse worker aqui, a mensagem que você mandou ela vai ser processada. Processada por quem? Sempre vai ter que ter uma função aqui chamada work, que é a função padrão de processamento de mensagem dessa biblioteca. Então, sempre você vai definir dessa forma, public function work, e recebendo a mensagem. Aí dentro da mensagem vai ter o body, que é o que você passou lá no construtor do evento, quando você definiu. Então aqui vai ter configurações para essa sua fila, e essa sua fila, sempre que ela for criada, ela vai criar uma exchange de mesmo nome. Exchanges, para não me aprofundando muito, são responsáveis por direcionar as mensagens para as filas através das route keys. Quando você estudar um pouco mais a fundo, você vai entender melhor. E quando eu estiver passando as configurações aqui, as opções, eu vou estar passando opções para como é que vai ser definida a minha route key, certo? Lá na biblioteca que a gente instalou, tem toda essa documentação. Tem como configurar aqui, como criar um evento, como chamar esse evento no seu código, que a gente vai fazer isso daqui a pouco, como criar um worker, como configurar um worker aqui, o nome da fila, as routing keys. Lembrando que você pode, no mesmo worker, você pode consumir um ou mais routing keys, não, depende do que você está fazendo. Por isso que aqui é uma rede de routing keys. No evento, não, é um evento, uma routing key. Mas no consumidor, no worker, quantas routing keys você precisar. Então você pode simplesmente colocar uma vírgula aqui e colocar que está escutando o evento X e o evento Y, por exemplo. Então, sempre que um evento X ou Y ocorrerem, então você processa a mensagem. Aí aqui internamente na função worker, você faz a sua lógica. Você recebe o payload, a mensagem, e você faz a sua lógica que você achar melhor. Beleza? Então as configurações aqui, as opções são para as exchanges e filas desse cara que você está definindo. E caso de falha, isso é uma coisa que tipo a razão de ser dessa biblioteca é configurar ela para tipo um uso prático mais simplificado. E o uso prático mais simples de uma fila é você tipo declarar uma fila, mandar uma mensagem para ela, tentar processar a primeira vez, tentar processar quantas vezes for necessário. Se realmente o processamento não foi possível, então você não vai descartar a mensagem. Você até pode descartar, dependendo da sua utilização, dependendo da sua aplicação. Mas o normal é você tipo guardar essa mensagem numa fila de retrais. Quando esgotarem as suas retentativas, você manda essa mensagem, perdão, para uma fila de erro, para que futuramente você possa tentar reprocessar em outro momento. Vai que o seu sistema estava só indisponível e em outro momento você consegue reprocessar, ou caso realmente deu erro, não tinha o que fazer, você conseguir manualmente fazer alguma coisa com a mensagem e ela não vai se perder. Ela vai estar numa fila de erro ali. Isso é uma das coisas maravilhosas da mensageria de sistemas assíncronos, que é você tipo trazer uma confiabilidade para suas aplicações, de saber que se a mensagem ela não foi processada agora por algum motivo, futuramente ela pode ser processada. Você não vai perder para sempre essa mensagem, coisa que nos sistemas síncronos isso não é possível. Beleza? Então, assim, eu não vou entrar muito a fundo agora como funciona aqui a documentação da biblioteca, mas você pode estudar um pouco. Mas basicamente aqui vai ter todas as opções de configuração para a fila principal, tá aqui, todas as configurações possíveis, e para a fila de retentativas também você vai ter diversas configurações aqui, né? Então, aqui estão elas. Aqui, por exemplo, uma das configurações é quantas tentativas eu posso ter. Então, por padrão é 1, mas você pode ter, por exemplo, eu posso tentar 5 vezes a cada 2 horas. Se depois dessas 5 vezes ela não for possível processar a mensagem, então eu descarto a mensagem entre aspas, eu mando ela para a fila de erro. Que a fila de erro você não consegue ver, mas por debaixo dos panos ela está sendo criada. E caso outras coisas aqui, no caso para mensageria, é o EC, que você aceitou a mensagem, então remove ela da fila, quer dizer que teve um sucesso ali, você aceitou que processou a mensagem e ponto final.
um NEC, que é quando houve algum tipo de erro e você quer reprocessar a mensagem, então ela é reempilhada, ela é reenviada para a fila de processamento. Um reject, você rejeita a mensagem, ou seja, ela deu erro mesmo, mas você simplesmente rejeitou a mensagem. E a função worker, né, que no caso vai ser a nossa função de callback, que é a que vai ficar sempre escutando as mensagens que foram enviadas pelos eventos. Então aqui está um exemplo bem básico, né, no caso de eu escutando essa fila aqui, essa route key que foi publicada por esse evento aqui. Aí ela mandou essa mensagem aqui, received payload, através do construtor, aí publicou a mensagem, e esse carinha aqui, ele escutou essa mensagem e printou na tela. Então, caso a saída aqui seria exatamente essa mensagem aqui. Aqui está bem simplificado, mas isso aqui podia ser um payload, um objeto, podia ser um JSON, um arquivo, qualquer coisa que você desejar publicar. Beleza? Então, voltando ao nosso exemplo, então vamos fazer uma. Vamos subir, né, algumas filas aqui para que a gente consiga ver na prática. Beleza? Então aqui está nossas exchanges, aqui estão só as padrões por enquanto e as filas estão zeradas. Então eu vou subir aqui no caso que eu já configurei aqui o order service, eu já configurei ele aqui com algumas informações, com algumas filas e com alguns eventos e com alguns workers. Então vamos subir aqui o primeiro worker para a gente ver na prática como é que funciona. Então vamos lá. Então eu vou abrir aqui o Artisan Tinker, que é a linha de comando do Laravel, PHP Artisan Tinker. Então, através disso aqui eu vou conseguir executar código do Laravel, beleza? Então, eu quero executar este cara aqui, certo? Então, como é que eu faço para que o Tinker ele reconheça essa classe? Então, eu vou pegar o namespace dessa classe, certo? Eu vou abrir e fechar parênteses, porque eu vou declarar um novo objeto, vou dar um new, um objeto novo, que é justamente essa classe aqui de worker. Então eu vou dar um new app workers story order created worker. Então vamos fazer isso aqui, beleza? E como é que se chama o worker aqui, né, nessa biblioteca? Basicamente eu defino um novo objeto do worker e dou um subscribe. Então nosso worker aqui, subscribe. Então vamos ver aqui. Opa, mais aqui. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo para o meu RabbitMQ que tem um consumidor agora, que no caso é esse worker, que sempre que houver uma publicação nessa route key aqui, ele processa as mensagens. Então vamos executar. Então aqui foi, né, foi feita uma conexão aqui. Vocês não viram, mas o Rabbit aqui ele já identificou que uma nova conexão. Se a gente ver aqui no Rabbit agora aqui, automaticamente foi criado, quando a gente declarou, né, o nosso exemplo, Morabel, eita, eu errei aqui, era Mirabel, perdão, Mirabel, errei o nome da exchange de exemplo, mas ela foi criada como a gente declarou ela topic, certo? E as nossas filas. Por que apareceram três filas? Era o que eu estava explicando para vocês. É criada a nossa... Perdão, aqui eu estou falando de exchange, das exchanges. Foi criada as filas, e cada fila tem sua respectiva exchange. Isso tudo a biblioteca faz, mas em um projeto real é assim que a gente faz, né? Cria a fila e cria a sua exchange, que é para onde a exchange vai direcionar as mensagens para as filas, através de routing keys. Então foi criada a nossa exchange principal, foi criada a exchange aqui, no caso do nosso worker, a exchange para a nossa fila Story, Service, Orders Created, que a gente declarou aqui, certo? Story, Service, Orders Created, foi criado, tudo acontece automaticamente. Aí os binds, tudo a biblioteca faz para a gente só precisa se preocupar em código. A configuração, a biblioteca já faz para a gente, beleza? E foi criada a nossa exchange de principal, a nossa exchange para o nosso worker, a nossa exchange de retry, como eu estava explicando, e caso depois de esgotadas as tentativas, a exchange de erro. Da mesma forma as filas. Fila principal, fila de erro e fila de retry. Aí aqui está tendo
para quem conhece mais aprofundado aqui, é uma estratégia de Dead Letter Kill. Tem nos links também que eu passei um pouco da explicação do que é uma Dead Letter Kill, que basicamente é quando a minha fila principal der errado a mensagem, ela é mandada para uma outra fila, que no caso é a minha fila de retry. Se deu errado, depois das tentativas, vai para a fila de erro e fica na fila de erro. Depois, daqui a pouco, eu vou mostrar na prática isso aqui. Vocês vão ver mudando aqui algumas mensagens quando a gente for enviando, beleza? Outra coisa que a gente faz aqui nesse projeto, eu vou pegar esse evento aqui. Deixa eu fechar aqui algumas coisas aqui. Eu subi o meu work, ele está aqui. Ele vai ficar aqui ad eterno agora. Ele vai ficar eternamente aqui esperando para que alguém um dia suba uma mensagem aqui para que ele possa processar nesse evento. Aí eu vou mostrar depois ele trabalhando. Mas eu vou pegar meu evento aqui, ó, e eu vou simplesmente criar uma mensagem desse evento, eu vou publicar, mas ninguém vai escutar porque até então não tem ninguém escutando esse carinha aqui, esse evento. Então eu vou só simplesmente publicar a mensagem. Então, da mesma forma, eu vou abrir o Tinker. Então vamos lá. Mesma coisa. Então vou pegar o namespace aqui. Beleza? Então, new namespace barra o nome do evento. Certo? Beleza? E a função de publicar o evento, de sobrescrever, subscribe. Publicar, publish. Então, publish. Beleza? Então, eu simplesmente vou publicar uma mensagem. Então, no construtor do meu evento, eu passo qual é a mensagem que eu quero publicar. Então, eu vou publicar. Quem adivinha? Quem adivinha qual vai ser a mensagem? Quem adivinha? Hello World. Criativo, né? Hello World. Mas tem a maldição aí. Então, se não for Hello World, vai dar ruim eternamente. Então, eu não quero correr o risco. Então, vamos publicar a mensagem. Essa mensagem já foi publicada. Vamos olhar aqui o nosso Rapt aqui. Ela foi publicada para quem? Por enquanto, para ninguém, porque a gente publicou uma mensagem que não tem consumidor. Ela não tem nenhum work para processar essa mensagem. Então, essa mensagem foi publicada e perdida. Você pode publicar quantas mensagens for, porque ela não vai para fila alguma, porque não existe uma fila consumidora dessa mensagem. Beleza? Vou voltar aqui. Então, vou deixar a parte do Story Service, do Order Service, perdão, aqui, paradinha aqui por enquanto, e vou focar aqui no outro serviço agora. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o Order Service. Fazer a mesma coisa que eu estava fazendo no outro. Então, vamos lá. App, vou criar uma parte aqui de eventos. Events. Beleza? E vou criar uma parte nele também de workers. Workers. Beleza. Então, primeiro arquivo. Então, vamos voltar para o tutorial. Primeiro arquivo do nosso Story Service cadê o arquivo do Story Service? Vou criar o evento para o Story Service chamado Story Order Created Event. Vamos criar nosso arquivo aqui para o Story Service. Vamos lá. Novo arquivo. E vamos colocar o nosso evento aqui. Eu já expliquei aqui algumas coisas de como é que funciona. Então eu vou passar mais rápido aqui. Esse evento foi criado e ele vai ser o produtor do Story Service Order Created. Então, quando eu mandar uma mensagem por esse cara aqui, como já existe um consumidor nesse cara aqui, que é para esse evento, como já existe esse consumidor para esse evento, nesse outro serviço, então ele vai conseguir processar a mensagem que eu enviar aqui. Tá? Eu vou mostrar isso na prática daqui a pouco. Vamos continuar então. Então, beleza. Está configurado aqui o evento. Vamos configurar o worker desse cara também. Então, vou pegar aqui. Tá? Workers. Novo arquivo. PHP. E vamos copiar o nosso código aqui. Então, vamos lá. Então, copia o código do nosso worker do Story Service. Então, vamos lá. Beleza. E esse cara aqui, ele vai ser o consumidor do outro evento que o outro serviço está subindo, que é aquele que a gente estava testando ainda agora e não tinha consumidor algum. Então, vamos agora definir o consumidor. Então, vamos lá. A mesma coisa. Vamos ao Tinker.
Beleza? Mesma coisa, app, beleza? Nome do arquivo, namespace. Beleza? E nesse caso aqui é o subscribe, né? Que é um worker subscribe. Então agora, opa, eu errei alguma coisa aqui. Vamos ver o que foi que eu errei. Ah, tá, esqueci de fazer um new aqui. Tá? Definir um novo objeto. Estava demorando. Um tutorial sem um erro não é um tutorial bacana. Então, vamos agora. Então vamos lá. Então agora eu tenho subscribe para este cara, para que vocês consigam ver. Eu vou tentar arrumar aqui, peraí. Eu vou tentar enviar uma mensagem. Tá, eu vou primeiro mostrar, né, no caso, o que foi que aconteceu aqui no Reddit. Como eu criei um novo subscribe agora para esse evento, foi criado então agora o Story Service Already Received, que é aquele cara que foi criado agora. Então, esse daqui, certo? Eu vou abrir essa fila para que vocês consigam ver o que é que tem nela. Deixa eu abrir aqui. Então, essa fila tem mensagens, né, que ela vai processar, ainda não tem nenhuma mensagem pronta para ela processar. Tem a questão das configurações de dead letter que eu estava explicando, a questão da route key, da fila de retry, algumas outras configurações que você consegue ver lá na documentação, se ela é durável ou não, enfim. E os binds. Quais são os binds que essa fila tem? Essa fila tem um bind com a exchange principal, todas as filas elas têm um bind com a exchange principal, que é a que você definiu, que é a Morabel. Desculpa aí, Mirabel, Morabel. Ela tem um bind agora com a routing key que está definida lá no outro serviço. Então, sempre que for enviada uma mensagem nesta routing key no outro serviço, essa fila aqui ela vai conseguir processar essa mensagem através daquele worker lá. Então, voltando aqui, vamos fazer o quê? Vamos subir, criar uma mensagem agora e ver se realmente deu certo. Então, vamos lá. Então, eu vou publicar aqui o Hello World agora, como agora existe um consumidor, é, a saída que é esperada aqui é que esse cara processe a mensagem. No caso, ele vai simplesmente printar ela na tela. Então, vamos ver aqui. Vou enviar. Lá vai. Vou enviar através do Order Service e aqui embaixo no Story Service, como tem um consumidor agora para essa mensagem, para essa fila, então ele vai processar. Então, vamos ver se vai dar certo. Opa! Então, começou a dar certo. Então, vou trocar aqui a mensagem aqui, foi Hello World. Ele está simplesmente printando. Vou colocar aqui teste. Então, tá aí, gente. Então, isso é o básico. Então, o poder que isso dá, né, é que você agora configurou facilmente dois serviços. Demorou um pouco aqui, porque como eu estou explicando passo a passo e tal, aí tem que ser um pouco mais devagar, mas quando você estiver na prática, você vai vendo que você vai criando evento atrás de evento, o worker atrás de worker, se inscrevendo no worker em um ou mais serviços, um ou mais eventos, de N serviços que você tiver por aí, você vai conseguir agora criar sua arquitetura orientada a eventos de uma forma mais simplificada, certo? E aqui eu estou subindo só string, mas podia ser, sei lá, podia ser objeto, array. Vou mandar um array aqui só para ver se ele consegue printar o array. Deixa eu ver aqui. Tá, então, aí eu perdi o rumo da vida. Peraí, deixa eu só abrir um pouquinho aqui para ele simplificar a minha vida aqui, beleza? Começou a dar a ruim aqui. Vamos lá. Tá. Eu vou colocar um array aqui qualquer. Vou chamar aqui a chave desse array de teste. E o valor desse array vai ser. Opa! Opa! Beleza, então eu vou ver aqui se vai dar certo. Não vai dar não, porque eu comecei a quebrar tudo aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui a ter controle da minha vida. Só um momento. Vamos lá. Vai dar certo. Vou definir aqui um array, uma chave teste, e o valor vai ser maoi, como diria Silvio Santos. Maoi. Maoi. Beleza. Aqui, enviei e deu erro aqui porque na hora de eu enviar a mensagem, ele esperava que eu enviasse um string e eu tentei enviar parâmetro. É isso mesmo, produção? Vamos ver aqui. Deu erro, hein? Ih, caramba. Então vamos lá.
era esperado um parâmetro do tipo string e eu enviei uma array. Então, eu vou só corrigir aqui a informação. Se eu quisesse enviar qualquer coisa pelo Rabbit, eu enviaria sempre um string, beleza? Como, por exemplo, a string para esse array aqui, certo? Eu enviaria a string para esse array. Aí, do outro lado, quando eu fosse receber a string, ou o JSON lá, aqui desse lado aqui, aí eu faria um JSON encode. Para quem é do PHP sabe muito bem o que eu estou falando. Então, só voltando aqui no exemplo, então vamos lá. Eu enviaria qualquer coisa só que em formato de string e do outro lado eu faria o encode. Como a maioria das comunicações do PHP funciona dessa forma, tá bom? Então, corrigindo a informação só. Então, aqui eu consigo colocar aqui quantos objetos eu quiser agora. E basicamente é isso. Eu poderia continuar aqui mostrando outras variações desse exemplo, colocar aqui, criar mais eventos aqui, colocar outras hotkeys, criar uma lógica aqui para vocês, mas aí vai da criatividade de cada um agora, porque o básico de troca de mensagens a gente viu que funciona. Em outros vídeos eu pretendo trazer tipo variações assim, tipo gerando erros, aí você vai ver que ele vai tentar aqui 4 vezes, por exemplo, e se depois de 4 vezes não processar a mensagem, ele vai mandar a mensagem para a fila de erro. Só para que vocês vejam, antes de finalizar, deixa eu tentar organizar aqui a minha tela. Só para que vocês vejam as mensagens chegando, deixa eu tentar diminuir aqui o tamanho. Eu vou simplesmente, esse aqui é o meu consumidor, não é isso? Então deixa eu organizar aqui só para que vocês vejam. Então esse aqui é o meu consumidor, aí eu vou pegar aqui meu produtor, vou tentar organizar aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo organizar lado a lado aqui. Vamos lá, vai dar certo. Então eu vou trazer para cá, peraí, deixa eu ver aqui. Ó, aqui, boa. E aqui eu vou trazer só um pequeno, aqui, vai ficar um pouco pequeno aqui, mas vocês vão conseguir ver. Só para que eu consiga mandar a mensagem aqui e vocês vejam ela indo para a fila. Então, eu vou mandar várias mensagens aqui. Vamos ver se vai dar tempo, porque o Rabbit, ele está executando aqui as mensagens. Não dá tempo de ir para a fila, porque eu coloquei para ser instantâneo o tempo, mas vocês podem acreditar que eu vou abrir aqui a minha fila para vocês verem aqui as mensagens chegando, sendo processadas e saindo da fila. Nesse exemplo aqui, eu ainda não coloquei nenhum erro. Está aqui, estou mandando várias mensagens do meu produtor e o meu consumidor está recebendo essas mensagens. Então, estão chegando aqui as mensagens, tá, pessoal? Para próximos vídeos eu vou trazer uns exemplos mais elaborados, vou trazer a parte de erros, para que vocês vejam assim, a simulação de erros, mas se vocês já quiserem se aventurar e simular erros, basta você criar alguma coisa aqui, tipo no seu, deixa eu abrir aqui, criar alguma coisa aqui no seu consumidor, que se você mandar um resultado X, por exemplo, eu mando um resultado X aqui na mensagem qualquer. Se for X, eu lanço uma exceção aqui nessa linha. Então ele vai cair no NEC. E eu vou mandando, eu vou fazer logo. Então eu vou fazer logo. Então vamos lá, fazer logo esse exemplo para finalizar. Então eu vou colocar um if aqui. Então vamos lá, if, para vocês verem a coisa funcionando, certo? Então, se o meu message body for igual a teste, eu vou colocar só assim mesmo, bem básico mesmo. Então, se for igual a teste, o meu message body, pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Pode ser um ID, pode ser uma outra mensagem. Se o meu message body for igual a teste, eu vou lançar uma exceção. Ou tá? Uma exceção. Aí, beleza, lancei aqui a exceção aqui. Tá? E se for igual a teste, eu lancei a exceção. Então ele não vai cair no EC, ele vai cair no NEC. Então eu vou só printar aqui.
deu erro, só para a gente conseguir exemplificar. E aqui, se ele não, se for uma mensagem diferente de teste, eu vou printar só deu bom. Tá? Tem um exemplo aqui, deu bom. Beleza. Então vamos tentar fazer esse teste aqui. Eu vou dar uma limpada aqui no terminal. Tá, eu vou só colocar aqui uma quebra de linha, porque tá um pouco feio aqui de se ver. Barra N aqui, barra N aqui. Só para vocês verem aqui o que é que dá para fazer com isso. Eu vou matar por enquanto meu consumidor, vou ligar ele novamente. Então, não, tá. Então, eu vou ligar o meu consumidor novamente. Então, vou vir aqui e vou colocar aqui, né? Subscribe. Subscribe. Então, vou apagar isso aqui, porque meu consumidor, por enquanto, ele não precisa de parâmetros no consumidor, mas nada impede que você faça isso se você quiser. Você tem um construtor lá e coloca algumas configurações suas. Beleza? Só estou fazendo o que eu já tinha feito antes, né? Que é definir o meu subscribe. Então vamos ver aqui. Beleza, tá aqui meu subscribe. Então, se eu receber uma mensagem lá do meu produtor e ela for igual a teste, eu vou lançar uma exceção e ele vai cair na minha fila de retry, porque vai dar um neck na mensagem, vai cair na minha fila de erro, de retry no caso, vai tentar por 4 vezes. Se permanecer depois das 4 vezes, é o que vai acontecer de fato, né? Ele vai tentar a primeira vez, ver o que deu erro. Tenta a segunda vez, ver o que deu erro. Tenta 4 vezes. Se viu que realmente deu erro, então ele vai para a fila de erro. Então vamos fazer esse teste aqui. Então vamos lá. Vou trazer para cá de novo o meu. Opa, vou trazer para cá o meu produtor. Vou trazer meu consumidor para cá. Vou deixar os dois lado a lado aqui. Tá? E a única diferença aqui é que eu vou trocar a mensagem aqui que eu estou enviando para simplesmente teste, que é o que a gente espera. Então vamos lá. Para poder dar erro, né? Teste. Então eu vou publicar aqui a mensagem. Aí, ó. Opa, deu bom o teste. Ah, não, tá errado. Vamos ver por que tá errado isso aqui. Vamos lá. Ah, tá. É porque foi teste em inglês. Meu Deus, eu botei teste com T-E. Teste em português. Então por isso que deu bom, porque ele não caiu no if aqui. Relevem, pessoal. Vai dar certo. Então vamos lá. Então vamos mais uma vez aqui produzir um erro agora. Então deu erro por algum resultado que eu não esperava, deu erro, então eu vou simular isso aqui agora. Então, vamos lá. Epa, deu erro uma vez. Aí, vamos ver aqui, ó. Como eu defini que a cada 3.600 milissegundos ele tenta reprocessar, aí ele vai tentar reprocessar de 3.600 milissegundos em 3.600 milissegundos a minha mensagem. Quantas vezes? 4 vezes. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 retentativas. Vamos tentar mais uma vez. Vou uma vez que vai dar bom, né? A mensagem deu bom, beleza, deu bom ali. Outra vez que deu bom e uma vez que deu erro, ó, o teste em inglês, né? Teste temudo. Então vamos lá. Deu erro, primeira retry, deu erro, segundo retry. Isso aqui, esse tempo você define em milissegundos, quanto tempo você quiser e quantas tentativas você quiser também. Por exemplo, a cada 3 horas eu quero tentar de novo. Então você coloca aqui o tempo que vai dar para 3 horas, né? Então você vai fazer aí a sua conversão de milissegundos para horas e vai colocar aqui e aqui a quantidade de tentativas, certo? Então vamos ver isso aqui mostrando no Rabbit como é que ele se comporta. Então vamos lá, cadê o Rabbit aqui? Cadê o Rabbit? Vamos lá, cadê o Rabbit? Tá aqui atrás. Então vamos trazer o carinha para cá. Então vamos lá, aqui para cá, beleza? E o Rabbit para cá. Então vou trazer aqui as minhas filas para que a gente consiga ver. Aqui, o que é que a gente já consegue ver aqui? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu trazer ele para cá. Opa, tá, deixa eu trazer ele para cá. Assim, pronto. O que é que a gente consegue ver aqui? Ele tentou duas vezes deu erro, né? Na mensagem ele tentou 4 vezes em cada uma
e não foi feita nenhuma correção, então a mensagem foi definitivamente para a fila de erro, certo? Se nessa retentativa, em algum momento, desse certo o processamento da mensagem, então ele daria um EC, então ficaria zerada a fila. Mas como houve em duas oportunidades houve erro, então ele trouxe para a fila de erro duas vezes a mensagem, duas mensagens de erro, e ela fica aqui até que a gente reprocesse essa fila, ou então manualmente a gente venha e veja as mensagens que deram erro, tente debugar, faça alguma coisa com essas mensagens de erro. Eu vou enviar mais uma vez a mensagem com erro para que vocês possam ver o que é que vai acontecer. Então vamos lá. Eu enviei a mensagem com erro. Ele começou aqui a ver que deu erro. A fila de retry começa a trabalhar, certo? Você não está vendo aqui, porque aqui o RabbitMQ é de 5 segundos que ele atualiza. Ele está tentando reprocessar a mensagem 4 vezes. Se depois das 4 tentativas ele viu que não deu bom, então ele vai tirar ela daqui da fila de retry. Quando ele terminar aqui, né, ele vai tirou da fila de retry e ela foi definitivamente para a fila de erro. Bom, pessoal, o vídeo já está bem longo, mas eu quis mostrar aqui para você que com essa biblioteca, a gente com pouca configuração, a gente conseguiu subir o Rabbit, conseguiu criar 2 serviços, conseguiu configurar esses 2 serviços de uma forma bem simples, sem fazer quase nada lá no Rabbit. A gente não fez nada, na verdade, no Rabbit, porque a própria biblioteca ela gerencia para a gente isso. Criou as nossas hotkeys, as nossas exchanges, tudo que a gente precisava, e já está configurado uma aplicação real, do mundo real de uma grande empresa, certo? Uma grande empresa nível Netflix, nível Uber, ela deve usar uma coisa parecida com isso. Porque eu acho que para fila não tem nada mais do que você tentar processar a mensagem, quer dizer, eu estou falando besteira aqui, perdão. Tem outras coisas, mas assim, o principal que eu acho, que eu vejo, o meu achismo aqui, é que a gente precisa tentar processar a mensagem, precisa tentar mais algumas vezes caso de falha, e se realmente deu ruim, deu falha, aí a gente manda para uma fila de erro. E essa biblioteca ela faz isso. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais exemplos, como eu estava falando para vocês, e no caso a descrição tá o código fonte, tá todos os links aqui que a gente utilizou aqui, e até a próxima. Muito obrigado aí pela paciência. E assim, se vocês quiserem ver como é que foi feita a biblioteca, vocês façam um fork lá, vejam se vocês têm sugestão de melhoria, façam pull requests na biblioteca, utilizem, fiquem à vontade. Essa biblioteca ela ainda vai evoluir um pouco. A própria comunidade ela vem evoluindo na biblioteca, ela vem dando sugestão. Então é isso, pessoal. Então, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Valeu.